Olá, meu nome é Pedro e hoje vou aqui mostrar para vocês, tá, um conto chamado Nós Matamos o Cão Tinhoso. Espero que vocês gostem. Antes de falar sobre o conto propriamente dito, eu tenho que apresentar um pouco o autor. Tá? Ele se chama Luiz Bernardo Onuana, tá? Nasceu em 42, na cidade que na época era São Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, mas cresceu em Moamba, uma cidade mais interior. Ele cursou jornalismo, militou pela Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, uma organização que buscava a independência, né, de Moçambique do domínio, né, colonizador português. Tá? Por causa dessa militância, ele foi preso por 3 anos. Depois disso, foi cursar Direito na Universidade de Lisboa, né, e após a independência de Moçambique, ele volta, né, à sua terra natal para ocupar cargos relevantes, inclusive até hoje, né, está envolvido com isso. Ah, Podemos considerar, né, o Ronuana como um autor canônico, né, um autor clássico da literatura moçambicana e lusófona, também porque ele foi descoberto, né, por poetas moçambicanos renomados, como José Craveirinha e o Rui Knopf. Tá? Então, é um autor, né, de grande relevância aqui para a literatura. O que eu precisava passar hoje para vocês, tá? É um conto chamado Nós Matamos o Cão Tinhoso, que está num livro de mesmo nome. Tá? Foi um livro originalmente publicado em 64, né, que 5 anos depois é traduzido por inglês. Né? Com o inglês, ele consegue um público maior de leitores e, devido à qualidade literária, é traduzido para muitos outros idiomas também. Tá? São contos de estilo simples e econômico, tá? E muito focado num aspecto visual. No caso de hoje, vou trazer um pouco mais isso voltado para o nosso conto, tá? A estrutura do conto, Nós Matamos o Cão Tinhoso, ela é muito simples, tá? Ela possui um narrador-personagem, tá? Que é o Ginho, ele é o personagem principal, narra, né, os acontecimentos ali dele envolvendo o Cão Tinhoso e também os seus colegas, tá? São muitos os colegas que aparecem, alguns com mais falas em diálogos do que outros, por exemplo, o Kim, que é claramente o líder, né, desse grupo, né, o Gulamo e outros também. Estão presentes também a Isaura, que é uma colega considerada estranha, né, pelos seus colegas, um grupo de cães, né, que são muito parecidos com esses jovens, né, porque os cães e os jovens desprezam, né, esse cão tinhoso, que é um cão velho, né, um cão todo doente, que vive ali na escola ou no clube. Os funcionários da escola e do clube, o veterinário, que tem um papel importante, e a mãe do Jim. Tá, os espaços a gente pode considerar 4 como os principais, né? Esse ponto começa na escola, depois voltado para o clube, depois a casa de Jim, que é muito rápido, e por fim no mato, né? No meio de uma área verde que eles vão, no meio da floresta, para, enfim, fazer o que precisa ser feito, né? Aqui nessa história. E o tempo ele é indeterminado, mas se a gente considerar esse ponto como uma escrevivência do autor, né? Ou seja, algo que ele escreveu e viveu, né? Na sua juventude, pressupõe-se que ele se passe na década de 40 ou 50, né? Em Moçambique. Tá? Algumas outras características desse ponto, né? É uma linguagem que ela é bem acessível, tá? Apesar de ser português moçambicano, né, outros falantes lusófonos, né, também conseguem entender perfeitamente o que está sendo passado aqui. Né? Os diálogos são dotados de linguagem coloquial, tá? Então, muitas repetições de frases, como, por exemplo, quando a gente quer convencer alguém de algo, que a gente fala uma vez, depois tenta convencer falando de uma segunda vez, só que de outra forma, numa terceira forma, de um jeito mais apelativo, enfim. Uso de gírias, uso de ofensas, né, e outras coisas também. É um texto que ele é verossímil, ou seja, a gente sabe que é ficção, mas da forma como ele é narrado, é muito fácil imaginar, né, aqueles personagens, aquele lugar, aqueles acontecimentos, então parece muito real aquilo, né, para a gente como leitores, né? E pode ser, né, também por causa de ser um possível retrato do contexto histórico e social da época, né? As descrições, elas são detalhadas, né, dos personagens e dos acontecimentos. Então, no começo, você já sabe como que é esse Continhoso. Alguns personagens você também
consegue, né, identificar essas características físicas e psicológicas, né, e também a presença de personagens anônimos, né, como, por exemplo, o doutor veterinário, ou o senhor administrador, né, e outros personagens conhecidos, né, por nome, né, e por uma descrição mais detalhada. Tá? Alguns links úteis que podem ajudar essa leitura, tá? Um dicionário lusófono, né, se você não entender certas palavras ou expressões, tá? Como, por exemplo, o que é um cão tinhoso. No dicionário você vai descobrir que ele é um cão teimoso, né? Como, por exemplo, o Ginho sempre está envolvido com a malta dele, e a malta você descobre que é o quê? Um bando, uma turma, né? Um grupo ali de jovens, enfim. E também, se quiser, aprender um pouco mais, né, de forma breve, resumida, sobre a história do país, né, contexto social, histórico, né, separei um link aqui de um youtuber moçambicano, também já acostumar, né, os nossos ouvidos, tá, para esse português falado no país deles, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse conto. Eu, pelo menos, achei muito fixe, como eles dizem por lá. Até a próxima.